Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, a orientação do Senhor, nosso Deus. Bom dia a todos. Cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações e os comentários, tá bom? Nosso endereço aqui no YouTube é o Clovisman. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhe o nosso canal. Lá no Instagram é o Clóvis Apollo Oficial, Clóvis Apollo Oficial no Instagram, e aqui no YouTube é o Clóvis Man, tá bom? Já deixou seu graça e paz? Faça isso agora. Escreva aí: eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de excelência na presença do Senhor, tá bom? Deixa aí seu graça e paz. Amém? Vamos à palavra do Senhor agora. Nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos no capítulo 15, nós estamos conversando sobre o maior acontecimento de todos os tempos, tá bom? O maior acontecimento, que é a ressurreição. Agora, Paulo está falando que alguns da comunidade de Coríntios não cria na ressurreição, não aceitava a ideia da ressurreição. Paulo então fala: olha, se não existe ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, a nossa pregação é inútil, nós estamos nos nossos pecados, somos os mais miseráveis de todos os homens, mas Cristo ressuscitou. Então, se Cristo, vocês estão falando que não existe a ideia da ressurreição. Se não existe ressurreição, então peraí, Cristo não ressuscitou. E nós estamos falando então que o Pai é mentiroso, porque o Pai disse que ressuscitou o Filho. E aí a nossa pregação é inútil, nossa fé é vã, nós estamos nos nossos pecados, somos os mais miseráveis. Aí hoje, mas Cristo, era se não, agora é mas Cristo ressuscitou. Porém, Cristo ressuscitou. Vamos a partir do versículo 15? Vamos a partir do versículo 20? Contudo, de fato, contudo, porém, de fato, mas, contudo, olha só, mas de fato Cristo ressuscitou. Então tem o se, o condicional. Se não ressuscitou, se não existe ressurreição, se Cristo não ressuscitou, nós estamos expostos a isso, aquilo, aquilo outro. Mas, contudo, porém, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Verso 20. Mas Cristo ressuscitou. Primeiro era se Cristo não ressuscitou, se não existe ressurreição, se Cristo não ressuscitou, agora, mas Cristo ressuscitou. Contudo, Cristo ressuscitou. Na versão atualizada, mas Cristo ressuscitou. A NVI, contudo, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias entre aqueles que dormiram. Estou no versículo 20. 21. Visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos voltarão a viver. Meu Deus do céu, meu Senhor da glória. Olha que texto maravilhoso. Mas cada um por sua vez. Cristo, as primícias, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai. Depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz todas as coisas lhe foram sujeitas, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que submeteu a Cristo todas as coisas. Porém, quando, porém, tudo estiver sujeito a ele, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se Cristo não ressuscitou, se não existe ressurreição, conversamos sobre isso hoje, mas, porém, contudo, ele ressuscitou, contudo, de fato.
fato, olha só, contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que já dormiram. O primeiro a ressuscitar, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos é Cristo Jesus. O primeiro a ressuscitar. Ressuscitar. Ah, mas o Moisés e o Elias, não sei o que, isso é outra conversa. Isso é outra conversa. Aqui estamos falando de ressurreição. Mas o Elias que foi levado vivo, a Bíblia não se contradiz, né, irmãos? A Bíblia nos todos os que morrem estão na presença de Deus, não usufruindo plenamente da presença. Por quê? Porque os seus corpos ainda estão na sepultura, só Deus sabe aonde, mas os corpos estão lá. Os que estão na presença do Senhor não usufruem plenamente da presença, porque são espíritos na presença do Senhor. O Abraão, o Isaac, o Jacó, o Moisés, homens que já morreram, estão na presença de Deus, mas não estão de forma plena, não estão de forma completa. Ainda falta um ponto, a ressurreição, que já deu o primeiro passo. Porque para Deus, gente, o tempo é nada. O cronos é nada. O cronos para Deus é nada. Um dia, 1000 anos, um dia, nada é. Então veja, a primícia já aconteceu. E é porque já aconteceu com o primeiro, a gente sabe o que nos aguarda. Então eu morro, sou sepultado. Cristo esperou 3 dias, não foi? Nós esperamos o tempo de Deus. Agora, nós sabemos que o nosso corpo um dia se encontrará com o nosso espírito e com a nossa alma. Olha que coisa tremenda isso daqui. Então vamos lá. Se Cristo não ressuscitou, se não houver ressurreição, não é? Acontece isso, isso, isso. Mas Cristo, de fato, Cristo ressuscitou. E aí ele começa a explicação. Sendo ele as primícias. Cristo é as primícias entre aqueles que já dormiram. É o primeiro que se levanta dos mortos com corpo. Com corpo. Nós temos a ideia das primícias no livro de Levíticos, Deuteronômios, Números, Êxodo. Nós temos a ideia das primícias. Então, Cristo é a primícia, ou é as primícias do que dorme. Cristo é a primícia. Primeiro, agora é uma questão de cronos, de tempo. O tempo está nas mãos do nosso Deus. O nosso Deus não está no tempo. O tempo é que está nas mãos do nosso Deus. Então agora é só aguardar. Então veja, Cristo, sendo ele as primícias entre aqueles que já dormiram, visto que a morte veio por meio de um homem, a morte entrou aqui. Então veja aqui, então a morte entrou aqui. A morte entrou aqui. Então, quando o homem foi criado, não foi criado com a ideia da morte. A morte entrou aqui por meio de um homem. Olha que coisa tremenda. A morte entrou no nosso mundo, no nosso sistema, no nosso convívio, por meio de um homem. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Aí ele dá o nome. Da mesma forma que em Adão todos morrem, então ele só dá uma pinceladinha no Adão, aqui não vai entrar nos pormenores aqui, que nem é o caso também, onde ele perderia o foco, é para ser simples. Então, assim, em Adão todos morrem, em Cristo Jesus todos voltarão a viver. É o versículo de número 22. Da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo Jesus todos voltarão a viver. Alguém pode falar assim, mas como é que eu sei, ué? Como é que você sabe que em Adão você morre? É um fato. O Adão pecou e a partir disso todos começaram a morrer. Todos começaram a morrer. É até interessante fazer uma análise das pessoas pós-Adão. Parece que eles tinham ainda um restante de força, de energia neles. Eles não morriam tão cedo assim. Logo depois do Adão e os seus descendentes, os próximos ali, parece que o Adão tinha ainda um restante,
um tanto de energia ainda vital que fazia com que eles viviam muito tempo. É uma das ideias, das teorias, né? Estava próximo da fonte adâmica, então a força era maior, nós fomos enfraquecendo com o tempo. É uma ideia, é uma teoria. Nós fomos enfraquecendo com o tempo até que chegou aí nos 70, 80, 90, alguns chegam aos 100, 100 e pouco ali, mas nunca forte, sempre muito fraco. Então, em Adão todos morrem. Aí você fala assim, como é que eu sei que em Cristo eu vivo? Como é que você sabe que em Adão você morre? Você aceitou isso como um fato e nem pensou. Nós aceitamos que nós morremos por causa de Adão, ou então você não quer nem pensar no caso? Aí eu morro mesmo, nunca, alguns não querem nem perguntar, porque não crê mesmo, não quer perguntar, né? Mas em Adão, nós morremos por causa do Adão, meu filho. Eu não creio nisso, tudo bem. Então me dá outra explicação. Ah, é porque eu sou um animal. Alguém vai dizer, eu sou um animal, eu morro porque eu sou biológico, a energia acaba, o corpo enferruja, enfraquece. É em Adão. Tudo começou com Adão. Né? Mesmo que você entenda Adão como símbolo, em Adão todos morrem. Em Cristo, então, olha só, é um fato que Adão pecou e nele a gente morre, porque ele morreu e todos nós viemos dele, do Adão. Então em Adão todos morrem. Então, ô meu amado, se em Adão todos morrem, por que você não... Em outro texto, Paulo chama Cristo de último Adão. Não é segundo, é último Adão. Em outro lugar ele vai chamar que Cristo é o último Adão. Então, em Adão todos morrem, em Cristo Jesus todos voltam a viver no tempo de Deus. A questão aqui é que nós temos esperança, gente. Nós temos esperança. Mas da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo Jesus todos voltarão a viver. Mas cada um por sua vez. Cristo é as primícias, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Quando ele voltar aqui, todos aqueles que pertencem a ele serão atraídos a ele. Então virá o fim. Aí começa com a escatologia, né? Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder. Isso aqui é escatologia. Não é esse o caso. Nós temos aqui a ressurreição, mas Cristo ressuscitou. Aí ele conta uma ilustração para nós, dá uma ilustração para você e para mim. Do mesmo jeito que em Adão todos morrem, em Cristo Jesus todos voltarão a viver. Do mesmo jeito. Isso aqui é uma ilustração. Do mesmo jeito que em Adão todos morrem, em Cristo Jesus todos voltarão a viver. Ah, eu não creio. Azar seu. Eu não creio que em Jesus eu voltarei a viver. Bom, mas você morre. Não morre? E por que você morre? Não é morro porque sempre foi assim. Tá vendo só? É a resposta que você tem. É, sempre foi assim. Eu morro porque sempre foi assim. Veja bem, para aqueles que falam assim, eu não tenho fé, eu não creio que em Cristo eu volto a viver. Ué, e por que você morre? Porque você morre porque nasceu de Adão. Olha como a coisa é coerente, gente. Em Adão todos morrem, em Cristo Jesus. Por quê? Em Adão eu morro por causa do pecado. Eu morro em Adão por causa do pecado do Adão. E assim, os mesmos pecados que o Adão cometeu. Olha, veja bem, não é que o Adão é o culpado. Nós sempre andamos. Se você conseguisse não andar no pecado do Adão, até teria uma chance. Tenta andar. Vamos lá. Não anda na cobiça, não anda nos desejos, não sejam dominados pelos desejos, pela cobiça do Adão. Ah, o Adão pecou, me lasquei? Não, o Adão pecou e você peca também, do mesmo jeito que o Adão. Na verdade, a gente é a cópia do Adão, gente. E não é que nós fomos programados assim, não, não fomos programados assim. O Adão não nasceu programado para pecar, ele nasceu com a possibilidade de fazer o que queria fazer. Agora, depois disso, existe uma força, existe uma velha natureza que nos oprime, jogando para baixo. Mas o Adão não foi feito programado para pecar, porque senão ninguém tem culpa mais, ué. Se o Adão foi feito programado para pecar, não, o Adão foi feito com o potencial para pecar. Ele poderia também não pecar. Vocês estão entendendo como isso aqui é profundo e a gente não pode sair muito do miolo da ressurreição aqui? Então, veja bem. Ah, eu não creio que em Cristo eu vivo, mas em Adão você morre. Não sei, como é não sabe? Por que você morre? Ah, sempre foi assim. É a sua resposta. Ah, sempre foi assim. Meus avós, meus bisavós, tataravós morreram, eu morro também. É algo normal dos seres humanos. E em Adão. Agora,
em Cristo que ressuscita dos mortos, que morreu, os pecados são perdoados, foi sepultado, aí prova que ele morreu realmente, aí ele ressuscita, e aí me dá esperança de que os pecados não precisam me deixar ali na sepultura, os pecados não precisam me deixar na sepultura. Cristo ressuscitou, então eu ressuscito também. Então, do mesmo jeito, da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo Jesus todos voltarão a viver, mas cada um por sua vez. Veja quantos mas nós temos aqui, né? Mas Cristo ressuscitou, mas cada um por sua vez. Cristo as primícias, depois quando ele vier, os que lhe pertencem nós. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído o domínio, a autoridade e todo o poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, que já foi destruído. Agora, quando ele voltar, a morte vai ser eliminada. Quando ele voltar, a morte é eliminada. Acabou a morte. Porque agora é o golpe final. A morte já foi sentenciada, já foi condenada. A morte já perdeu. Ela já perdeu. Ela continua fazendo uma coisinha ou outra aqui conosco, com os milhares e bilhares de seres humanos. Ela continua aqui, mas já foi sentenciada. Você está condenado à morte. Você já perdeu a morte. A primícia já ressuscitou. As primícias já levantou. Cristo já levantou. A morte está condenada. A morte está condenada. Tá bom assim? Fechado. A morte está condenada. Agora, ela fica aí balbuciando, a morte fica aí rebolando, até quando ele volta, é o golpe final, aí todos levantam dos mortos. Acabou a morte. Acabou a morte. Olha que lindo. Só que isso aqui é escatologia, tá bom? Isso aqui é escatologia. Aí, então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, toda autoridade, todo poder, pois é necessário que ele reine até que ponha os seus inimigos, todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque é lógico, gente, é o último inimigo a ser eliminado. Acabou, finalizou. Agora a morte está lá assim, atordoada, tomou um golpe, está lá se mexendo, ainda matando alguns por aqui ainda. Mas nós já sabemos nessa história o final. Aqueles que estão em Cristo ressuscitarão. Nós já temos a vida eterna, já temos o Espírito Santo que nos garante vida eterna. Ponto final, agora é só aguardar. A morte está aí nocauteada, tonta, rebolando aí, mas já está nocauteada. Mas Cristo ressuscitou. A morte já foi sentenciada, já foi condenada. Ela está apenas nocauteada até o dia da volta dele. Quando ele voltar, todos se levantarão da sepultura. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que todas as coisas lhe foram sujeitas, fica claro que isso não inclui o próprio Pai, o próprio Deus, que submeteu a Cristo todas as coisas. Quando, porém, tudo estiver sujeito a ele, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, o que farão aqueles que se batizam? E aí vai. Aí é outra conversa já. Mas Cristo ressuscitou. Então ficamos um encontro falando, se não ressuscitou, hoje, mas, contudo, porém, de fato, ele ressuscitou e sentenciou a morte. A morte está condenada. A morte está condenada. Ela está aí rebolando por algum tempo. Mas, de fato, contudo, de fato, Cristo ressuscitou. De fato. A morte foi sentenciada na ressurreição de Cristo. Quando a morte atacou Jesus Cristo, ela se sentenciou. Quando a morte atacou Cristo, ela morreu. Ela foi sentenciada, aguardando apenas alguns dias, alguns anos, algum tempo, até que ela seja definida, até que ela seja exterminada, até que ela seja eliminada. Mas, de fato, Cristo ressuscitou. Mas, de fato, Cristo ressuscitou. Amém? Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã,
Convide seus amigos para participarem conosco também. Peço a vocês também que orem por nós. As orações de um justo podem muito em seus efeitos. Não deixem de orar por nós, tá bom? Peço a vocês também que nos ajudem financeiramente. As contas estão aqui abaixo. Você pode colaborar conosco, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar a gente ou não ajudar a gente, tá bom? Vamos orar agora e encerrar. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.